Jesus adverte a sua igreja. Jesus adverte a sua igreja. Como que o Senhor faz isso? Ele sabia dos dias que eu e você íamos viver. Ele nos escolheu para vivermos nessa época. Você poderia ter nascido em 1870, acho que o meu avô nasceu. Mas nós nascemos, né, numa época, e estamos atravessando uma época, que quem está vivo tem temor e tremor, porque sabe que é a preservação da misericórdia de Deus na nossa vida, a bondade, a fidelidade e o propósito que Ele tem através da sua vida e da minha, neste tempo do fim. Estamos nos últimos dias e Jesus adverte a igreja. Vamos ler isso, quando Jesus fala da vinda dele, lá em Lucas, capítulo 17. Como será a vinda do Senhor? Lucas, capítulo 17, versículo 24. Porque assim como o relâmpago... Opa, tá na tela aqui. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, no dia do Filho do Homem. Mas importa que, primeiro, ele padeça coisas e seja rejeitado por esta geração. Sim, como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como eram os dias de Noé? Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam, davam-se a casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, colhiam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens na casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Vamos ler junto o versículo 32? Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Te louvamos por esta oportunidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abre a nossa mente, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria e que possamos compreender a Tua palavra, obedecê-la e praticá-la, Senhor. Que em nome de Jesus, a chama do Teu Espírito incendeie os nossos corações nesta manhã para compreendermos o Teu chamado, a Tua advertência, nesses dias que estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Jesus fala dos finais dos tempos e como seria a sua volta. Tem até um cântico que fala, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Com quem que Jesus estava falando? As multidões rodeavam Jesus. Mas essa palavra ele ministrou para os seus discípulos, para a sua igreja, para aqueles que levariam o Evangelho, até que o Evangelho chegasse a nós. Ele falou para aqueles que estavam seguindo ele. Lembrai-vos, mantenha acesa na sua mente
a história da mulher de Ló. Cuidado, ele está falando, né? Para que vocês não venham se perder. A palavra de Deus fala que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos transportados. Quando nós aceitamos a salvação que Ele nos oferece, o perdão que Ele nos oferece, o amor de Deus que Ele nos oferece, e nós ouvimos o Evangelho, e cremos e acreditamos e temos convicção de que nós herdamos dos nossos antepassados a desobediência, né? Desde lá de Adão e Eva, nós herdamos o resultado, o resultado da desobediência. E nascemos então neste mundo com o espírito sem vida com Deus. E então nós crescemos assim, e sabemos que temos uma natureza e uma mentalidade capaz de, muitas vezes, não fazer na prática, mas o nosso raciocínio vai longe, né? Eu já vi criança falando, eu quero que tal pessoa, que meu padrasto, morra na cadeia, né? Ela nem viu ninguém morrer ainda, mas ela... Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o pecado entrou no mundo e todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então, quando o Evangelho chega a nós, é chegada a glória de Deus, né? A glória de Deus é anunciada para nós. Ele te ama, Ele sabia que você ia nascer nessa época, que você ia precisar do Salvador, e Ele tomou todas as providências antes mesmo de você nascer. Ele já te amava, Ele já sonhava com você, e Ele sabia que o caminho para ter você de volta, não só durante os anos de vida aqui na terra, mas por toda a eternidade, Ele sabia que Ele precisava tomar uma providência espiritual e eterna. E então, Ele envia o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. E Maria disse: sim, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E Jesus então nasceu, cresceu nessa terra, se fez homem, mas nunca pecou. Porque a exigência era que o Salvador, aquele que fosse nos salvar, não tivesse pecado. Então, foram separados para Deus muitos homens durante toda a história, mas nenhum deles era 100% sem pecado. Então, Jesus veio e deu a vida por você. E Ele morreu lá na cruz. A morte que eu e você merecíamos morrer. E então, quando Jesus morreu, Ele nos atraiu, a palavra de Deus fala. Ele nos atraiu lá na cruz. E Ele morreu no nosso lugar. Era preciso pagar um preço pelo teu resgate, porque você estava condenado. E nós estávamos condenados à perdição eterna. Nós estávamos condenados à separação de Deus eterna. Estávamos condenados à morte eterna. E então Jesus pagou o preço pelo nosso resgate, derramando o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário. Por isso que ele fala, este é o sangue da nova aliança, né? Que foi derramado por vós. E então, quando Ele paga o preço pelo teu resgate, Ele morre a nossa morte, Ele é sepultado, e quando Ele ressuscita no terceiro dia, a ressurreição dEle garante para você e para mim uma vida nova nele. Por isso está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então o Senhor chega em nós, apresentando, o Espírito Santo chega em nós apresentando, usando quem Ele quiser.
Pode ser uma criança, pode ser um pastor, pode ser uma avó, pode ser um tio. Ele apresenta o plano da salvação. E então se você crê, você recebe o perdão. Porque o que acontece quando nós entendemos esse amor eterno de Deus por nós? Quando nós entendemos essa morte sacrificial por nós, quando nós entendemos as trevas se recuando, os nossos inimigos sendo destruídos lá na cruz, Jesus Cristo vencendo tudo por nós e ressuscitando para nos dar uma nova vida. O que acontece conosco? Nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos. A gente começa a lembrar tudo que a gente passou desde a infância. Quanta coisa errada, quanto sofrimento na nossa casa, quanto sofrimento na nossa vida. Quantas coisas erradas nós fizemos para nos proteger mesmo, não é? Mentimos, enganamos, nos envolvemos às vezes com pessoas erradas. E quantas situações enganamos nossos pais. Falamos que vamos na casa da amiga, mas vamos no cinema. Falamos que vamos no cinema, mas vamos no shopping. Simples assim. Mas isso é mentira, e a mentira não vem de Deus. Então nós começamos a pensar: Senhor, me ajuda. Só eu e o Senhor sabem quem eu sou, como eu sou. Me perdoa, Senhor. Eu quero essa salvação. Eu não posso fazer nada para me salvar. Eu não tenho nada de mim para te oferecer. Mas eu quero, eu aceito a tua salvação, o teu perdão, e eu quero começar de novo, em Cristo Jesus. E aí então, Senhor, quando você crê no Evangelho, o Senhor limpa você de toda injustiça, te purifica de toda injustiça, remove toda sujeira, remove toda mancha, remove toda marca, te arranca do lamaçal do pecado onde você está vivendo e te transporta para a rocha eterna que é Jesus Cristo, para o reino do Filho do seu amor, que é o Senhor Jesus. Ele transporta você. Então, no mundo espiritual, agora você está no reino de Deus. Você recebeu o Senhor, você aceitou o perdão, você aceitou a salvação. E imediatamente Ele envia sobre você o selo de garantia da tua salvação, que é o Espírito Santo, no qual somos selados para o dia da redenção em Cristo Jesus. E então nós temos o selo da promessa, é o Espírito Santo em nós. E agora o Espírito Santo, que é Deus, Espírito habitando em nós, vai nos levando cada vez mais para perto do Pai, cada vez mais para a glória. E nós vamos deixando esse mundo lentamente, pouco a pouco, e aquilo que abala o mundo já não nos abala mais, aquilo que amedronta o mundo já não nos amedronta mais, aquilo que engana o mundo já não nos engana mais, porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo estão assentados com Ele nos lugares celestiais. Então a palavra de Deus nos é anunciada, ela vem como uma água veloz para nos limpar, que nem aquele jato forte das mangueiras que a gente ama lavar carro, né? Quintal, vidro. Então a água da palavra vem e penetra toda a sua vida. Mesmo que você seja uma parede de cimento intransponível, ninguém conhece lá dentro de você, mas a palavra de Deus infiltra, derruba esta parede de separação e te torna uma pessoa completamente livre, porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará e sereis verdadeiramente livres, diz a palavra. Então, esta liberdade que o Senhor nos dá pela verdade
que entra em nós, o Evangelho é anunciado. E há uma verdade, que só você se conhece. Ninguém conhece o teu coração. Muitas vezes nem os nossos maridos. Às vezes eles chegam em casa e pensam que está tudo bem, que a gente está feliz, mas a gente está com uma questão aqui dentro, mal resolvida, que precisa ser resolvida, às vezes com um parente nosso, um vizinho. E Deus sabe, Deus conhece cada detalhe da sua vida. E você sabe disso, que Deus vê, que Deus sabe, Deus sente o que você sente. E aquilo que é importante para você, é importante para o Senhor também. E então Ele vem e Ele cuida. E essa palavra vem, né? E ela te torna livre. E esta verdade. Eu estava lendo um livro de Spurgeon, o ano passado. E ele fala que a verdade é uma porta que só passa uma pessoa por vez. E é verdade isso. Às vezes a gente fala, vamos meu bem, vamos se batizar junto. Mas às vezes aquele impacto que o Espírito de Deus está trazendo no seu coração não é o mesmo que está trazendo no dele. E aí ele vem, batiza, mas ele não estava sentindo nada. Não era você que estava sentindo. Porque a verdade que liberta é uma verdade única individualmente para cada pessoa. Então o Senhor vem e nos sela com a promessa e nos transporta para esse reino inabalável. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, porque o reino de Deus ninguém pode abalar. E Jesus está falando que para os que estão dentro do reino, lembrai-vos da mulher de Ló. E antes da gente ver a história da mulher de Ló, vamos ver sobre o reino. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, nós recebemos um reino inabalável e devemos reter a graça pela qual servimos a Deus. Que graça? O amor de Deus. Eu retenho esse amor, eu retenho esse perdão. Retenhamos a graça, né? O perdão, a salvação, a vida eterna, e sirvamos a Deus com alegria, de modo agradável. Nada pode ser peso para nós. Devemos ter reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, quando você crê no Senhor Jesus, você se batiza, confessando publicamente o que Deus fez por você, através da palavra. Você nasceu de novo pela palavra de Deus. Você mergulha na água para confessar publicamente que você crê e está salvo em Cristo Jesus, né? E aí então você é batizado nas águas. Quando você crê de todo o teu coração e você passa por essa experiência de nascer de novo, você é batizado no fogo do Senhor. Então João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá aquele do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, que vos batizará com fogo. Então esse batismo do fogo consumidor, ele vem para dentro de nós, consumindo toda a sujeira, toda a imundície, todas as marcas, cicatrizando as feridas, cauterizando tudo aquilo que está aberto aí
aqui dentro do nosso coração. E então nós estamos no reino inabalável. Mas dentro desse reino, nós temos que nos lembrar da mulher de Ló. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, nós vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu com essa família de Ló? O Senhor avisou Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque eles estavam vivendo uma vida totalmente longe de Deus, sem temor, sem tremor, sem respeito, sem reverência. E então a libertinagem tinha tomado conta, o egoísmo, a ambição, a soberba. E o Senhor então avisou Abraão, e Ló morava lá. E Abraão então intercedeu por Ló. Ah, Senhor, se tiver um justo, o Senhor salvaria esse justo? Se tiver 50, aí Deus falou, salvaria. Se tiver 40, se tiver 30, até que chegou no 1, que era Ló. Aí então, Deus vai e manda os anjos para retirar Ló de Sodoma antes de destruir a cidade. Então, Gênesis 19, os anjos chegaram lá e, deixa eu pegar aqui, e disseram para Ló, versículo 12, então disseram os homens para Ló, tens aqui alguém mais dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando à presença do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou para os seus genros, os quais estavam para casar com suas filhas. Levantai-vos, saiam desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, eles acharam que Ló gracejava com eles. Ah, você está de brincadeira, que bobeira, você acha que vai... Olha o tamanho da nossa cidade, você acha que vai ser consumida assim? Eles duvidaram, não levaram a sério. Então, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, já não falou dos genros aqui, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram aqueles homens pela mão de Ló, a sua mulher, as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Havendo levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Vamos pular para o 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover fogo e enxofre da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Então os anjos falaram, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. A mulher de Ló, que vivia com ele, que sabia das histórias, que conhecia o nosso Deus, que estava junto, que tinha as filhas, que presenciou tantos milagres, ela vivia no meio do povo, junto, era a esposa de um justo, mas o coração dela estava no mundo, estava nas coisas perecíveis, passageiras desse mundo.
ela não conseguia se desprender, não conseguiu. Acho que ela pensou, meu Deus do céu, olha a joalheria do shopping pegando fogo. Ai, 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 ai. Né? E então, ela se converteu não ao Senhor Jesus, não ao Deus Todo-Poderoso. Ela se converteu numa estátua de sal, porque ela olhou para trás. Quando nós olhamos para trás, nós nos tornamos pessoas insuportáveis. Pensa num bacalhau sem dessalgar. Não é? Você vai pôr o bacalhau ali, você põe todos os temperos, mas você não tira o sal dele. Ninguém consegue. Fica intragável, né? Então, a mulher de Ló se tornou numa estátua de sal. E o Senhor, então, nos faz essa pergunta: como está o teu coração? Onde está o teu coração, ali estará também o seu tesouro. E Jesus disse que no tempo do fim, quando estivesse próxima a sua volta, os dias seriam como os dias de Ló, quando viviam desapercebidos, comprando, comendo, festejando, se divertindo, distraindo, edificando, e de repente, no dia de Ló, no dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre caiu naquela cidade e todos foram destruídos. Lembrai-vos da mulher de Ló, que era um coração totalmente dominado pelo sistema corrupto daquele lugar. Nós estamos vivendo dias que o sistema é completamente corrupto. Não temos aonde nos apegar, em quem confiar. Deus permitiu que a gente vivesse esses dias e visse com os nossos olhos quantas injustiças, quantas perdas, quantas destruição, quantas maldade. A mulher de Ló presenciou, usufruiu dos mesmos privilégios de Ló. E Abraão também, né, que era o tio dele. Ela recebeu todas as vantagens de proteção, de provisão, de livramento. Quando chegaram na casa de Ló, uma época antes, levaram ele cativo, toda a casa dele, mulheres, crianças, empregados, todos. E Abraão foi lá e guerreou com aquele rei daquela cidade e resgatou a Ló. Olha que como ela presenciou milagres, livramentos, né? Para ela, era cômodo ser esposa, participar das bênçãos, né, que Deus derramava na vida de Abraão, de Ló e de toda a família. Mas o seu coração estava preso apenas aos privilégios que recebia, não se importando em amar e servir a Deus, o nosso único Deus. A palavra de Deus fala que é do coração que procede as saídas da vida. Onde estava o coração daquela mulher? Tem um texto na palavra que diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ela teve a oportunidade para se converter a Deus, mas ela continuou na vida, nas coisas passageiras da vida. No momento final, no meio da chuva de fogo, o coração da mulher de Ló ainda estava apegado no mundo e tinha medo de sair perdendo. Ela estava saindo perdendo a casa dela, o tapete pérsia que devia ter, né? Televisão não sei quantas polegadas, um closet só para ela. E agora? Eles estão mandando ele ir para o monte? Ela olhava a montanha, não tinha nada, mas se o coração dela estivesse no Senhor, com certeza ela saberia: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No momento final, no meio daquela chuva, ela tinha medo de perder, de sair perdendo. No juízo final, Sodoma e Gomorra, de Sodoma e Gomorra, ela se converte numa estátua de sal,
presa aos prazeres daquela cidade. Nós estamos vivendo uma grande matança, dias difíceis, de guerras, de pandemias, de tsunami, de terremotos, de violência, né? O nosso adversário, Satanás, está agindo com toda a veemência para destruir essa próxima geração. Ele começou desde que Jesus nasceu, a grande matança, e depois ele veio atacando o povo de Deus e trazendo acusações, e trazendo desordem, e desfazendo as famílias, e trabalhando e agindo. E quando chegou no século XIX, nos inícios do ano 1800, começou a adentrar na ciência, né, o liberalismo, e começaram então a deturpar. O liberalismo foi deturpando a mentalidade das gerações, de que trazendo dúvida da existência de Deus, trazendo dúvida de que Jesus tinha realmente morrido pelos nossos pecados, né? Então eles foram infiltrando ideias e pensamentos através do liberalismo, que essas ideias entraram na igreja e começou então a diluir a fé, né? Você pode ver que raramente você encontra um jovem e esse jovem não demonstra dúvida quanto à existência de Deus, não é verdade? E infelizmente essas ideias foram afastando, elas foram entrando nas universidades e foram afastando os jovens, diluindo as famílias. Quem disse que nós precisamos ter um marido só, ter uma mulher só? Começou uma bagunça, né? Uma confusão. E então nós vemos que é uma estratégia do inimigo para afastar o rebanho, para afastar o povo de Deus, para nós não entrarmos no céu, porque Deus quer ter comunhão comigo e com você. Ele nos fez para sermos a família dele. Mas como Satanás se rebelou contra Deus e perdeu o lugar dele, ele então não tem nada a ganhar conosco, mas ele quer nos afastar do Senhor, né? E são dias difíceis que a gente está vivendo. Nós reconhecemos isso, mas nós somos o povo de Deus e nós temos resposta. Você tem a resposta para o mundo. Você tem o Espírito Santo. Você saberá o que dizer na hora certa. Você saberá como responder. Você poderá fortalecer a fé daqueles que te rodeiam. Dizer que o nosso Deus é um Deus vivo, que o seu reino é inabalável, que Ele voltará e nos levará em glória, que a nossa vida não se limita somente aqui nesta terra. E se nós confiarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens, diz a palavra de Deus. Então nós temos a resposta, mas a advertência que o Senhor faz é que a igreja está recuando. A igreja está recuando. Ela não quer se intrometer. Ela não quer falar. Ela tem medo de falar. Mas o Senhor fala: pode ir e falar, porque eu serei contigo. Não se preocupe com aquilo que você vai falar, porque na hora certa o meu Espírito falará através de você. Amém? Nós temos a resposta é o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a resposta para este mundo, para os nossos jovens, para as nossas crianças, e nós vamos ser usados poderosamente pelo Senhor. Se você permitir, Deus vai te usar poderosamente para que você e toda a sua casa sejam salvos, para que as guerras e as lutas cessem dentro da sua família, para que a paz reine lá nas escolas onde você trabalha. Deus está neste negócio e Ele não nos deixará confundidos e nem envergonhados na nossa esperança. Glória a Deus por isso. Não sereis confundidos e nem envergonhados, diz o Senhor. Estamos vivenciando o tempo do fim. É tempo de nos esquecer das coisas que ficaram para trás.
Por que você está olhando para trás? O que você está querendo que venha correndo até você e que o Senhor já afastou de você? Isso é olhar para trás. Ah, se eu não tivesse pedido a conta no emprego. Ah, se eu não tivesse mudado de faculdade. Ah, se eu não tivesse mudado de cidade. E aí você está olhando, caminhando, vivendo e caminhando a vida, olhando pelo retrovisor. Pare, o Senhor te diz hoje, pare de olhar para trás, porque eu faço coisa nova na sua vida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas, porque eis que faço uma coisa nova na tua vida. E eu já estou te dando esta percepção. Olhe para frente, eu sou o alvo, olhando para firmemente para o autor e consumador da nossa fé, diz as Escrituras. Então, temos que nos esquecer das coisas passadas, prosseguir para a glória que está por vir. Oh, meu Senhor Jesus vai voltar. Oh, glória a Deus. O Senhor vai fazer suprir. O Senhor vai fazer o inimigo recuar. Em nome de Jesus, os meus inimigos não ficarão me atormentando. Não tem espaço na minha casa. Esses dias eu tenho orado, sopra Espírito Santo, dos 4 ventos, dentro da minha casa, dentro da minha família. Senhor, que esse espírito de medo não tenha lugar na minha casa, nenhuma confusão sobre a vida dos meus netos, dos meus vizinhos, daqueles que servem a Deus junto comigo. Em nome de Jesus, Pai, levanta a nossa cabeça. E Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Ele é um Deus maravilhoso, fogo consumidor. Quando você sai para a rua, lembra que você tem uma chama acesa. Você é que nem um balão. A tocha está acesa. E o balão, ele sobe, ele não fica no meio da muvuca, né? Ele, quando está aceso, ele sobe, ele vai embora, né? Então você é essa tocha acesa. Aonde você for, o fogo de Deus vai se manifestar, trazendo quebrantamento, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, porque nós somos chamados para um reino inabalável. O segredo da vitória para a igreja, Jesus adverte a igreja para não olhar para trás. E Ele nos estimula para caminharmos juntos, caminharmos unidos. Nós tenhamos unidade. Jesus orou por nós, que eles tenham, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor são um. Então, unidade é né? Eu tenho aqui uma unidade de um copo. Isso aqui é uma unidade. Se eu colocar 2 copos, eu tenho 2 unidades. Dentro do reino, visão mais visão gera confusão, gera divisão. Por isso que Jesus falou que eles sejam um, como eu e tu somos um. Amém? Que sejamos um. Nós temos uma só fé. Nós temos um só Espírito. Nós temos uma só esperança. Nós somos movidos por um só amor. Nós temos um Deus único que nos perdoa. É dele que vem o perdão, a libertação, a absolvição de toda a condenação. É dele que vem. Então, que sejamos um, como o Pai e Jesus e o Espírito Santo são um. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós caminharemos juntos numa só esperança da graça de Deus. Somos um corpo a serviço do reino de Deus aqui na terra. Quantos aqui querem declarar isso nesta manhã para Deus? Eu quero fazer parte do teu corpo. Do teu corpo, Senhor, aqui na terra. Quero ter essa ousadia, essa intrepidez, esse destemor. Quero ter comunhão, quero ouvir a tua voz. O Espírito Santo, ele é lindo. Ele fala
pequenos detalhes conosco, mas nós precisamos estar atentos a Ele. Não é olhar para trás, né? Olhar para trás, ver se tem uma fila de carro aqui atrás de mim, esperando, e eu tenho que passar logo, né? Eu tenho que olhar para frente. Eu lembro que eu fiquei rindo, eu e o Espírito Santo no carro outro dia. Eu falei, ai Senhor, o Senhor é demais, né? Só o Senhor mesmo para me dar essa experiência. Eu tinha deixado uma roupa na costureira. E quando eu entro no condomínio, o loteamento nosso é para a direita. E a costureira é para a esquerda. E eu estava assim com o meu horarinho ali contadinho. As crianças iam vir almoçar, o feijão estava cozido, mas eu tinha que temperar o feijão, aquelas coisas de vó, de dona de casa. E aí, na hora que eu parei o carro na cancela, o Espírito Santo falou assim, tem recado para você no celular. Porque eu não olho o WhatsApp, eu tenho uma dificuldade, né? Aí eu peguei o celular que estava aqui, olhei, a costureira, ela tinha acabado de escrever, naquele segundo. Eliane, a cortina está pronta, que ela foi consertar uma cortina minha. A cortina está pronta, pode vir buscar. Aí nisso que eu li, a cancela abriu, aí eu entrei, em vez de virar para a direita, virei para a esquerda e falei, Espírito Santo, ai, como o Senhor é maravilhoso, que se não fosse agora, eu ia poder só ir à tarde, eu não sei se ela ia estar em casa, né? Então o Senhor é maravilhoso. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui lá, contei para ela, eu falei, olha, foi Deus que me avisou que você tinha me mandado mensagem. Ela, ai, que bom. E aí, conversei um pouquinho, peguei a costura, fui para casa, fiz almoço. E ela falou, foi bom você vir agora, porque à tarde eu não vou estar aqui, vou estar lá na casa da minha mãe, cuidando da minha mãe, que ela não está bem de saúde. Ainda orei pela mãe dela, aleluia, glória a Deus. E o Senhor avisa você, né? Às vezes você está lá no seu trabalho, o Senhor já vai dar a percepção do olhar da pessoa, que ela vai te falar alguma coisa, ou ela vai lançar uma dúvida no seu coração. Você viu o chefe como está hoje? E aí você precisa estar atento, esperto. O povo de Deus é um povo forte e ativo. Nós temos que estar atentos. Jesus está alertando a sua igreja nesses dias difíceis. Você, a igreja do Senhor, está sendo alertado. Então, quantos aqui querem fazer parte deste corpo vivo e ativo nesta terra? Estamos a serviço do reino de Deus aqui na terra. Quantos de vocês querem declarar, eu sou de Cristo, sou perdoado, estou absolvido, recebo o amor de Deus e quero fazer parte de todo esse trabalho lindo da obra de Deus aqui na terra? Fique em pé conosco, vamos orar. Tem uma violinha para dedilhar? Uma violinha? Tem, né? Ah. Não, quando é outro que está pregando aqui, vem todo mundo, né? Eu não sei o que acontece comigo, tem medo, só porque eu canto melhor que eles, acho que é isso. Mas vamos orar, porque eu quero fazer parte, eu quero caminhar nessa convicção, sou do Senhor, sou lavado no sangue de Jesus, não tenho nenhuma dívida com o inferno, não estarei mais debaixo de condenação, eu sou do Senhor, o reino que eu fui transportado é um reino que não se abala, não se abalará. O meu Deus é um Deus vivo, poderoso, soberano, e eu viverei para Ele nesta terra, e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Coloque sua mão sobre o seu coração.
Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra. Vai agradecendo a Deus pela palavra. Agradece, Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor falou comigo nesta manhã. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que não perde nenhum detalhe na minha vida. Os teus olhos percorrem toda a terra para buscar aqueles cujo coração é inteiro do Senhor. E eu quero que o meu coração seja inteiro do Senhor, totalmente teu, Senhor. Não há nada neste mundo que me atraia, que me queira atrair para voltar para trás. Em nome de Jesus, nada neste mundo, nada nesta terra, nada neste governo, nada no passado, nem no presente e no futuro poderá me atrair para voltar atrás. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, eu sou do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. Eu aceito o perdão dos meus pecados. Eu me arrependo por ter vivido muitas áreas da minha vida, muitas vezes longe do Senhor, decidido por mim mesmo, decidido pelo palpite de outras pessoas. Me perdoa, Senhor, mas a partir de hoje eu quero viver para Ti. Eu quero fazer parte do Teu corpo, o corpo de Cristo, que está a serviço do reino de Deus aqui na terra. Eu quero trabalhar e não me cansar, eu quero caminhar e não me fadigar, eu quero voar como águia. Oh, Senhor, eu quero viver uma vida de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Quero ter unidade com os meus irmãos na fé, no amor, no perdão, na graça de Deus. Senhor, livra-me de fazer distinção de pessoas. Livra-me de rejeitar o pobre. Livra-me de rejeitar o necessitado. Livra-me, Senhor, em nome de Jesus, de me envolver com as questões deste mundo. Livra-me, Senhor, de usar a minha boca para falar palavras torpes que não te agradam. Livra-me de perder tempo. Livra-me, Senhor, de ter uma mente preguiçosa. Que a minha mente possa estar alerta, Senhor, alerta a todo momento. Jesus vai voltar como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E eu quero estar com os meus olhos abertos, porque está escrito que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós nos entregamos a Ti nesta manhã, Pai, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Amém.